Valores assustam para o Palmeiras em alvo que é tratado como plano A na zaga. Sim, estou falando do Nino, essa novela que se arrasta e se arrasta nos bastidores. E a falta de convicção, como eu falo para vocês, e tá aí também na foto da thumb do vídeo, prejudica demais o futuro do Palmeiras. Vamos trazer aí para vocês a informação quentinha que tá rolando nos bastidores, apurada aí por portal de grande relevância, e a gente vai trazer nossa opinião sempre sincera a todos vocês, tá bom? Vamos falar também o que aconteceu nessa história do Savarino. Muita gente dizendo, nós repercutimos aqui no canal ontem, informações dadas aí por portais que cobrem exclusivamente Fluminense, exclusivamente Botafogo, dizendo que o Palmeiras teria tentado, eventualmente, furar os olhos do Fluminense para tentar trazer o Savarino. A gente ficou até um pouco surpreso, mencionei no final do vídeo quando falava do Matheus Pereira, porque o Palmeiras não tem esse perfil de furar olho em contratações, né? O Palmeiras é aquele time famoso boa praça, bonzinho. E agora nós vamos esclarecer o que aconteceu realmente nessa história do Savarino. Também vamos falar do meia Figueiredo, finalmente, né? Tanta tristeza pro torcedor do Palmeiras. Tristeza, eu digo, né, em questão de contratações, o Palmeiras é muito devagar. Pelo menos uma para iluminar o nosso ano de 2026. Figueiredo pode estar voltando ao Palmeiras, essa joia da base que foi tratado como um jogador muito bom nas categorias do Verdão Sub-20, pode estar voltando e pode fazer a sua estreia nos próximos 45 dias, né, de treinamento, tá em transição física, vamos trazer aqui no canal para vocês também. E também a minha visão sobre o primeiro jogo da Copinha do Palmeiras realizado ontem, com um gol marcado, meu Deus do céu, já começamos bem, hein? Erro de arbitragem grotesco a favor do Palmeiras, e é lógico, a gente é sempre sincero quando as coisas acontecem por aqui. Antes da gente começar, não esquece de colocar aí o seu like no vídeo, que é muito importante, e também se você não é inscrito no canal, chegou, é novo por aqui, então segura a onda aí, assiste o conteúdo até o final. Se você gostar do vídeo, aí você se inscreve e deixa o seu like. Mas a galera da casa já tem esse compromisso comigo. Deixa seu like no início do vídeo, até porque a gente já nutre aqui aquela amizade palestrina muito boa de anos atrás que começamos esse canal, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, quero começar falando com vocês aqui sobre estreia do Palmeiras na Copinha, bicho. O Palmeiras venceu aí seu primeiro confronto, né, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júniors, e o Verdão liquidou a partida por 4-2 sobre esse time Monte Roraima, que muitos palmeirenses por aí davam que o Palmeiras ia amassar os caras, mas não foi muito isso que a gente viu no jogo de ontem, hein? O grande destaque da partida, devo dizer para vocês, foi o meio-campista Coutinho, com direito a destaque de onipresente, né? Esse foi o nome dado por vários portais, principalmente pelo nosso palestra, para o jogador. O jogador que realmente, cara, estava em todos os lados do campo para quem assistiu o jogo. E um outro atleta que também se destacou, não tanto quanto o Coutinho, mas também teve seu destaque, foi o João Vitor Oliveira dos Santos, mais conhecido como aquele menino O Sorriso. Segundo o jornalista também Daniel Bocato, olha só, lá do ESPN, já estão soltando de que o atacante de 20 anos do Palmeiras já está na mira de times de Portugal, Ucrânia e dos Emirados Árabes. O Sorriso que fez também boa partida pelo Palmeiras ontem, tá? Palmeiras vai em busca, né, Palestrino, do seu terceiro título pela Copinha neste ano de 2026. Lembrando que o primeiro troféu nosso foi em 2022, quando as crias da academia golearam o Santos por 4-0 na final. No ano seguinte, o nosso alviverde das categorias de base também foi bicampeão ao superar o América Mineiro por 2-1 na decisão. E nesta edição, o Palestra está no grupo 27 ao lado do Batalhão, time do Tocantins, Monte Roraima, que enfrentamos ontem, e também do Remo, que tem sede aqui em Barueri. E as minhas impressões do jogo de ontem, para mim, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras ficou muito abaixo, tá, do que é esperado desses meninos da Copinha. Pra mim, sentiu, tá? Esse time aí sentiu a experiência do Benedetti, experiência, digo, nas categorias de base, né? Benedetti que já está no profissional, mas eu acredito que esse ano ainda o Benedetti poderia jogar pela Copinha. Não foi liberado pelo Palmeiras. Também acredito que esse time da Copinha sentiu falta do Larson, dos atacantes Eric Belé e também do Riquelme Felipe,
que faziam parte dessa espinha dorsal desse time vitorioso do Palmeiras nos últimos anos, né, que se passaram. Eu vi um time de meninos muito desentrosado, pelo menos no primeiro tempo, né? Só que o time do Monte Roraima, pelo amor de Deus, é um time também fraquíssimo. E pro Palmeiras ter tomado 2 gols para esses caras, para mim representa o desentrosamento dessa equipe do Sub-20 do Palmeiras. Quero falar também do gol validado pro Palmeiras, o 4º gol. Cara, pelo amor de Deus, gente. Já começamos o ano bem, hein? Com erro de arbitragem. Puta que pariu, desculpa da palavra aqui. Mas como é que um juiz valida um gol daquele a favor do Palmeiras? A bola bate no travessão, ela volta e nitidamente ela não bate nem próximo da linha. E foi validado o gol do Palmeiras, o 4º, né, consolidando a vitória do Verdão. Esse gol não foi o responsável pela derrota do Monte Roraima, mas pelo amor de Deus, né, gente? Que arbitragem grotesca essa nesse jogo da Copinha. Lembrando que não tem tecnologia de VAR nessa fase da Copinha, tá? E a tecnologia ela só vai ser usada a partir da semifinal do principal torneio da base do futebol brasileiro, desde que a Federação Paulista de Futebol obtenha autorizações necessárias. Ainda tem essa também, hein? Então, pô, pelo amor de Deus, o VAR fez falta nesse jogo, porque não era para ter, né, validado aquele gol do Palmeiras, o 4º, nessa partida. O que vocês acharam aí? Vocês assistiram o jogo da Copinha pelo Palmeiras? Quero saber aqui. Posta a sua opinião sincera aqui nos comentários, tá bom, Palestrino? E seguindo aqui, ó, vamos falar de uma notícia boa pra gente, antes da gente falar das peripécias da diretoria do Palmeiras no mercado da bola. É o seguinte, ó, o Palmeiras pode contar com um reforço para o início dessa temporada de 2026. O meia Figueiredo, que realizou a 3ª cirurgia de ligamento cruzado anterior, o famoso LCA, lá na carreira em fevereiro de 2025, né? Lá no começo desse ano, ele se reapresentou com o restante do elenco nesta última segunda-feira, dia 5. Fez exames clínicos e foi bem em todos e, consequentemente, foi liberado para transição física. Muito boa notícia, o menino da base do Palmeiras pode estar retornando a campo pelo profissional. A ideia do departamento médico do Verdão é que o jovem de 19 anos fique em transição por mais 45 dias, como eu disse para vocês no início do vídeo, até ficar à disposição do técnico Abel Ferreira no elenco profissional. O Figueiredo, que passou por essas 3 cirurgias, tinha muita gente que cogitava que a possibilidade era grande dele não voltar para o futebol, porque as lesões que ele teve foram terríveis no joelho. Esse tratamento de LCA, eu não sou médico nem nada, mas pelo que eu vejo os especialistas falando, é um tratamento muito complicado, cara, de se lidar, né? E o menino já teve 3 problemas, se não me falha a memória, no joelho, que prejudica demais o início da carreira dele. E eu, como eu tenho um coração mole pra caramba, como foi no caso do Bruno Rodrigues, eu sinto empatia pelo menino Figueiredo e eu torço para que ele dê certo, cara. Ele volte estourando, porque foi um menino que se destacou na base. A gente crê que tem potencial para alavancar sua carreira, mas as lesões o prejudicaram nesse início. Estamos torcendo para que agora ele esteja completamente recuperado e volte e mostre o seu futebol para o Palmeiras e para o mundo afora. Assim, o Palmeiras ganha com ele tecnicamente e futuramente o Palmeiras também ganhará com uma possível venda. Mas agora vamos ver se o jogador vai conseguir desempenhar. Toda a paciência a gente vai ter com ele toda vez que ele entrar em campo. Afinal de contas, vai faltar confiança para o menino depois de ter passado por várias situações ruins, cirurgia e recuperação o tempo todo. Isso certamente deve ocupar a cabeça do atleta. Mas é uma boa notícia. Mais um reforço para o Palmeiras em 2026, tá? Vamos contar aí com o Figueiredo. Agora não, vamos ver se o Abel vai botar ele para jogar, né? Tem essa também, porque o Abel nos bastidores ele fala que ama a base, mas tem hora que eu vou te falar um negócio, hein, meu? Ele segura os moleques da base para colocar os bagre que ele manda contratar. Desculpa da palavra, mas eu tô revoltado. Quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. Pra gente continuar, vamos falar aí do atacante Savarino. Nós tiramos um sarro aqui no canal ontem, falando que o Palmeiras era talarico, furando os olhos do Fluminense. Mas, Palestrino, isso daí tava meio dúbio, né? Porque o Palmeiras não costuma fazer esse tipo de coisa, não é o padrão da diretoria do Palmeiras. Vide aí a situação do Matheus Pereira, né? O Palmeiras espera o Cruzeiro tomar de conta da situação, espera avaliar como é que vai ficar a situação para depois oferecer algum contrato pro cara. Gente, é difícil de lidar com essa diretoria do Palmeiras. Mas, enfim, tá essa história do Matheus Pereira, expliquei nesse vídeo que tá aqui nos cards que eu vou deixar para vocês.
Vamos falar do Savarino e trazer aqui a atualização dessa história da possível furada de olho do Palmeiras no Fluminense. Essa história veio à tona no período da tarde de ontem, de segunda-feira, e o Facincani em sua live também repercutiu essa história no canal, tá bom? O Palmeiras teria, né, a informação que rolava aí, tanto pelo portal, que eu esqueci o nome agora, que cobre exclusivamente notícias do Fluminense, quanto o canal TF, que é um canal que cobre notícias específicas do Botafogo. Eles teriam dito que o Palmeiras estava para atravessar essa transferência do Savarino, que hoje está no Botafogo, para o Fluminense. O que aconteceu de fato foi que o staff do Savarino ligou para o Palmeiras e ofereceu o jogador ao Verdão antes de assinar ou concordar com qualquer coisa em relação ao Fluminense, tá? Não foi o Palmeiras que foi atrás do Savarino, foi o staff do Savarino que ligou para o Palmeiras. Afinal de contas, o Palmeiras consegue pagar um salário melhor que o Fluminense, ou o Palmeiras disputa mais títulos que o Fluminense, né? Pelo menos é o normal de se pensar. Ano passado o Palmeiras, por mais que não tenha ganhado nada, foi vice da Libertadores e foi vice do Campeonato Brasileiro. Então o staff enxergou que no Palmeiras o jogador deles teria mais visibilidade, o que o Palmeiras, segundo o Facincani, não se interessou muito pelo atleta. Afinal de contas, a gente tem o Sosa por aqui. Afinal de contas, nós temos o Sleep Anderson, como foi batizado carinhosamente por parte da torcida. Eu tenho ainda muita paciência com o Felipe Anderson, tá? Pra mim, o Felipe Anderson tem alguma coisa, cara. Esse cara precisa tomar um banho de sal grosso pra jogar bola, porque o cara se tornou ídolo da Lazio. Não é possível que o cara parou de jogar bola. Não é possível, tá? Mas, carinhosamente, a torcida do Palmeiras batizou o cara como Sleep Anderson. Afinal de contas, nós temos esses jogadores, né? Nós temos o Facundo Torres, o craque Facundo Torres. Pra que o Savarino, né? Não precisa do Savarino. Palmeiras entende que essas vagas onde o Savarino poderia jogar já estão muito bem preenchidas pelos atletas que nós temos no elenco. Mentalidade do Palmeiras. E o Savarino deve se transferir ao Fluminense numa troca com um jogador da base do Fluminense. Ou seja, o Flu tá abrindo mão de uma, em tese, joia da base deles para contratar o Savarino. O Fluminense pensando no hoje, o que contrasta diretamente com a mentalidade do Palmeiras, que pensa só no futuro. O Palmeiras contrata jogadores agora, jogadores jovens, com poder de revenda, pensando em 2 anos para frente. Aí acontece o que aconteceu recentemente aí com o Jailson, Atuesta, né, Bruno Tabata. Inclusive, eu nem sei se o Inter pagou o Palmeiras sobre o Bruno Tabata, hein? Acontece recentemente aí com o Mikael, faz contratos longos com esses caras, né? Caio Paulista, não dá certo, não ganha dinheiro de retorno e perde também ganho técnico dentro de campo. Savarino não daria grana pro Palmeiras em uma possível revenda, mas é certeza que daria ganho técnico ao Palmeiras caso viesse para cá. Mas o Palmeiras não quer, ele deve rumar para o Fluminense. Então o que aconteceu? Não foi que o Palmeiras atravessou a situação, é que o staff do Savarino entrou em contato com o Palmeiras e o Palmeiras meio que parece que fechou a porta, não quis saber do Savarino por entender que dentro do elenco a posição que ele joga já está muito bem preenchida. Quero saber a opinião de vocês. O Savarino não é nenhum craque de bola, mas eu não acho que o Savarino é pior que o Facundo Torres. Eu não acho que o Savarino joga menos que o Ramon Sosa. Eu não acho que na atual situação, na atual fase, o Savarino estaria jogando menos que o Felipe Anderson. Desculpa, não acho. Mas o Palmeiras não quis. Quero saber o que você acha do assunto. Usa aqui o espaço para comentários a respeito deste atleta. Espero ter esclarecido essa situação para vocês. E agora, vamos falar do sonho distante que vocês viram na thumb do vídeo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando eu penso nisso daqui, cara, eu fico completamente desmotivado para este ano de 2026. A diretoria aparentemente dava lapsos ano passado de que tinha aprendido, mas parece que não aprendeu coisa nenhuma, né? A Leila Pereira veio a público, falou como é que um time pode ser campeão sem dar um chute no gol. Aí a gente fica do outro lado que falou, poxa, parece que ela tá acordando. Parece que ela tá acordando, mas não acordou, renovou com o técnico Abel Ferreira e não mudou a mentalidade, principalmente financeira, e eu já vou deixar claro isso para vocês no que eu vou falar sobre o Nino agora. Bom, o desejo da diretoria, inclusive principal da Leila Pereira e do próprio Abel Ferreira, é contratar mais 4 atletas
né, pontuais para compor esse elenco para 2026, para atender os pedidos do português Abel Ferreira. Então o Palmeiras, em tese, vai atrás de mais 4 jogadores. Vamos ver como é que vai ser, né? Se caso vai chegar de fato esses 4 jogadores aí para o Palmeiras em 2026. Eu confesso pra vocês que eu não ponho minha mão no fogo não, tá, gente? Eu, sinceramente, eu tô completamente desanimado. Já é o 3º ano que a gente vai com essa diretoria, com essa mentalidade tacanha, né? De contratações, mentalidade pitoresca, né? De contratação de jogadores só pensando em possível revenda e dá no que dá. O Palmeiras não ganhou absolutamente nada em 2025, 2024 também só o Campeonato Paulista, né? Segundo apurado pelos colegas aí do nosso palestra, o comandante palmeirense, o Abel Ferreira, detectou que é necessário qualificar o sistema defensivo e tinha como um plano A o zagueiro Nino, ex-fluminense e atualmente no Zenit da Rússia. Então o próprio Abel, segundo a apuração do nosso palestra, deseja e deu aval para o Palmeiras contratar o zagueiro Nino. Na primeira quinzena de dezembro, responsáveis pela carreira do jogador e o Palmeiras se reuniram e fizeram uma consulta na tentativa de avançar na negociação. Lembra do que a gente falou, que o Palmeiras inclusive chegou a apresentar uma oferta ao Zenit? Pois é, essa conversa pelo menos aconteceu nos bastidores. E o clube russo sinalizou com uma pedida inicial de 12 milhões de euros para negociar o Nino, que dá cerca de 76 milhões de reais na cotação atual. Com isso, a cúpula palestrina trata a chegada de Nino como um sonho distante neste momento, conforme vocês viram aí na thumb do vídeo que eu coloquei para vocês. Fontes ouvidas, né, segundo o nosso palestra, apontam que o Zenit deseja a permanência do defensor pelo menos até o fim da temporada europeia, ou seja, até o meio de 2026. Quero fazer uma meia-culpa aqui, que eu disse que o Zenit estava querendo 10 milhões de euros num vídeo passado. É verdade, eu falei isso. E aqui peço desculpas, agora o nosso palestra disse que a primeira pedida do Zenit foi de 12 milhões de euros, não teve mudança. Sempre foi 12 milhões de euros que o Zenit queria para vender o seu atleta. Reitero, jogador aqui que é titular absoluto na equipe russa. Então os caras não têm pressa para vender o Nino, por isso que eles dificultam o máximo que eles puderem. E o Palmeiras é aquele time da pechincha. Os caras pedem 12 milhões de euros, o Palmeiras oferece 7, 8. Segundo o que o Facincani falou ontem na live, a oferta do Palmeiras foi 7. E aí eles ganharam um belíssimo não dos russos, porque eles não vão vender. Quer contratar o Nino? É 12 milhões de euros, ponto final, tchau e benção. O Palmeiras, pelo que se vê nos bastidores, não entende que esse valor é um valor ok para se pagar no Nino e nisso trata o jogador como um sonho distante. Puta que pariu. É para deixar nós torcedores loucos da vida. E é o que eu falo para vocês, gente. Não é falta de grana no Palmeiras. Não é falta de grana. Essa mentalidade pitoresca e tacanha, como falei para vocês, de tratar o Palmeiras como um banco, é bom até certo ponto. Porque você mantém as contas em dia, você paga direitinho, o que não faz mais do que obrigação, é bem verdade. Só que você pensa no lucro, somente em lucro. E você está dirigindo, não é um banco, você está dirigindo um clube de futebol. Um clube de futebol vive de quê? De título, de taça, de ganho esportivo. Se você contrata jogadores pensando em possível revenda, você não está pensando nos campeonatos que você pode, tem grandes chances de vencer. Foi o que aconteceu ano passado. O Palmeiras investiu em vários jogadores que não tinham casca, Mikael, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Ramon Sousa, jogadores que não se provaram na vida do futebol. E aí o Palmeiras vai lá, paga uma bala nesses caras, esses caras chegam e não resolvem absolutamente nada. Tá aqui um jogador que poderia resolver os problemas que o Abel Ferreira enxerga que precisam ser resolvidos na zaga do Palmeiras. E aí falta a tal da convicção. Velho, se é o Nino, que, pô, já tem o aval do técnico, você tá com a mentalidade, supostamente, de contratar jogadores que resolvam, jogadores que já tenham casca, jogadores que já tenham se provado, que tenham experiência, cara, vai e paga os 12 milhões e traz o atleta pra cá. Falta convicção, mas a mentalidade do Palmeiras é mais na grana que eles querem segurar do que no ganho técnico que esse time, esse elenco poderia ter
para 2026. É duro, cara. A gente que é torcedor, a gente vai ter que lidar com essa frustração. E o Palmeiras vai deixar, né, janela de transferências aberta, vai deixar para os últimos dias para tentar fechar alguma coisa. Porque só fica sondando, procurando oportunidades, não acha nada, não contrata nada e o Palmeiras já se reapresentou com apenas um único reforço, que é o Marlon Freitas, que nem é o reforço que a torcida e que a gente espera desse time para 2026. Não é o Marlon Freitas, tá? Marlon Freitas é bom jogador, achei interessante a contratação, mas não é a experiência que a torcida tá esperando, pelo menos assim eu acredito. A experiência tá aqui, ó. Nino, no rapaz lá do Fabinho, mas o Fabinho, desculpa, mas não vem, o Fabinho não vai abrir mão da grana que ele tem para receber lá do clube árabe. Se o Palmeiras conseguir alguma coisa, é um pré-contrato, mas até então essa situação está parada. Matheus Pereira é um jogador que é um sonho do Palmeiras, mas o Palmeiras nem proposta direito faz pelo atleta, espera o Cruzeiro para ver se o Cruzeiro vai renovar com o cara. É brincadeira, é essa mentalidade tacanha e assim a gente vai. Peço desculpa para vocês aqui da minha bad em relação a essa situação do Palmeiras, mas é complicado, né, gente? Pô, você tem que ter muita paciência mesmo. A gente já vai pro terceiro ano com essa mentalidade horrível da diretoria, né? O Palmeiras precisa de jogadores para ontem, jogadores que resolvam a parada e não trazem. O que vocês acham disso tudo, hein? Ó o sonho distante do Palmeiras. Ei, Palmeiras! E não é falta de oportunidade no mercado, hein? Por exemplo, o Alexander Barbosa, que o Palmeiras nem consultou nem nada, isso aqui foi só uma ideia lá que o Pacincani postou, aí outros palestrinos também falaram que era uma boa opção pro Palmeiras. 4, 5 milhãozinho de euro para você tirar o Alexander Barbosa do Botafogo. O Palmeiras, ó, se o problema é grana, vocês querem economizar? Contrata aqui, ó, tá aqui do lado, aqui no Rio de Janeiro, o Alexander Barbosa. Vai atrás do cara, faz uma proposta pro cara. Mas não... O sonho A é o Nino, só que vai ficar só no sonho, né? Porque pagar 12 milhões de euros o Palmeiras não quer. É complicado. Quero saber muito a sua opinião, posta aqui nos comentários e já começamos, né? Parece que é um filme do que a gente viu em 2024, em 2025 dessa diretoria do Palmeiras em contratações. É brincadeira. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui essa edição de terça-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês, pedindo as mais ricas bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de todos vocês, meus queridos inscritos, e pedindo, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando também, você que assiste pelo celular exclusivamente, tem a funçãozinha hypar, hype nosso vídeo, faça esse conteúdo chegar a novos palmeirenses aqui na rede social do YouTube. Obrigado demais, vou indo nessa, se aparecer notícias do Palmeiras eu apareço aqui a qualquer momento, por isso que é importante o sininho ativado. Volto numa próxima, avante palestra!